Se você tem problemas aí na sua empresa e precisa resolver de forma simples e rápida, no videocast de hoje eu vou trazer como é que você pode transformar uma simples reunião com a sua equipe ou até mesmo sozinho numa reunião que eu chamo de Kaizen, ou seja, uma reunião para analisar alguns problemas, fazer um brainstorm, levantar melhorias, discutir com as pessoas e levantar as ações necessárias para você implementar essas melhorias e não ter problemas recorrentes. Então vamos lá, vou até trocar de tela aqui, vou passar aqui para a minha tela do meu iPad, como fazer reuniões de melhoria contínua. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, o que é melhoria contínua? Esse termo, Kaizen, ele surgiu lá no Japão. É um termo que o japonês cunhou, né, e na verdade saiu, né, da união de dois termos aí, Kai e Zen, né, ou seja, melhorar para o bem, e nós aportuguesamos, abrasileiramos aí para melhoria contínua. Ou seja, como é que eu torno algo continuamente melhor, pelo menos, né, um pouquinho. Tem gente que fala 1%, 2%, enfim. O percentual vai muito daquele salto que você quer dar e do esforço que você vai fazer para chegar no resultado que você deseja. Hoje eu vou trazer para você como é que você pode transformar esse bate-papo, né, uma simples reunião, que eu acredito que você faça, reuniões semanais de gestão e também reuniões específicas com times de processo, reuniões específicas com marketing, com vendas, com pós-venda, com a sua produção, se você produzir alguma coisa, enfim, a gente tem um ciclo de reuniões que a gente tem que implementar, sejam elas semanais, específicas por processo, algumas quinzenais, caso você tenha também, mas também a reunião mensal de fechamento, né, para ver o que passou no mês e começar o mês seguinte da melhor forma possível. O que eu recomendo você fazer, né, as reuniões de melhoria contínua, a minha dica aqui é pelo menos uma vez por mês você utilizar o que eu vou te passar nesse videocast de hoje para você utilizar nas suas reuniões, para você fazer nas suas reuniões e utilizar a princípio, né, com maior frequência. Se você quiser começar a cada 15 dias, não tem problema, depois você passa para uma vez por mês, depois você passa para bimestral e o ideal é que uma reunião como essa fique ou a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Por quê? Porque a gente vai, e a necessidade, né, das melhorias dos processos, elas variam muito da fase que nós estamos como empresário e da fase que as pessoas, né, estão na nossa empresa. Existem processos, por exemplo, marketing. Se eu contratei uma pessoa agora, talvez eu precise geri-la mais de perto. Se eu contratei um vendedor, talvez eu precise gerir esse vendedor mais de perto. E aí, pelo fato de ter que gerir, eu tenho que saber gerir, eu tenho que saber o que ele precisa fazer, como eu vou medi-lo, quais vão ser os resultados que eu estou esperando e fazendo as melhorias. Quanto mais oscilação, variabilidade um processo tem, mais melhorias eu preciso fazer para chegar no estado, né, mais, vamos dizer, linear possível, sem muitos problemas. Problemas sempre a gente vai ter, mas com o mínimo de problemas possível, para que a gente tenha resultado. Então, a gente sempre começa esse tipo de reunião de melhoria contínua, reunião Kaizen, numa frequência maior, no processo que está mais pegando. A primeira coisa, né, vou te dar um passo a passo aqui. Passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer, me siga aí agora, é fazer um brainstorming. Brainstorming. O que é um brainstorming? Como a gente diria lá em Barbacena, né, lá em Minas Gerais, é um toró de parpite. Ou seja, brincadeiras à parte, é um levantamento, né, de todas as ideias, de todas as pessoas que você vai envolver nessa reunião para falar sobre os principais problemas. E aí você vai começar a levantar, né, de preferência numa folha de flipchart ou num quadro. Se você puder dar post-it para as pessoas, elas vão escrever um problema ou desafio, né? Às vezes não é nem problema em si, não tornou um problema ainda, mas um desafio por post-it. Por quê? Porque aí você vai ter o número de post-its e aí cada um vai levantar. Então você dá, sei lá, um bloquinho de post-it para cada pessoa e as pessoas vão levantar ali um monte de tipos de desafios ou tipos de problema. Levantando esse número, você vai perceber que vão aparecer
temas diversos, coisa de marketing, coisa de vendas, coisa da produção, coisa do sistema de TI, coisa um monte de coisa. Guarde todos esses post-its. Por quê? Porque cada reunião de melhoria contínua precisa ter um foco distinto. E o segundo passo que eu te recomendo a fazer, eu estou enxugando aqui um workshop, né, completo aí de Kaizen que eu fazia alguns anos atrás para você fazer de forma enxuta em uma reunião. Isso vai durar aí entre 1 a 2 horas, tá? Uma reunião de 2 horas você consegue fazer isso aqui muito bem. A segunda coisa que você vai fazer é pegar todos os post-its de todo mundo e desenhar num flip chart ou num quadro, um quadrante mais ou menos dessa forma, né? Aqui para cima positivo, para a direita positivo. O gráfico, o eixo Y, que é esse aqui, vai ser dinheiro. E o eixo X vai ser esforço. Aqui menos e aqui menos. Esforço ou tempo. Eu vou levar mais tempo para fazer, então eu vou colocando os post-its para cá. Então eu pego um post-it X que a pessoa levantou lá, cada um vai falando o seu post-it. Ah, esse aqui gasta muito dinheiro, tá aqui, e leva muito esforço. Esse aqui não gasta quase dinheiro nenhum ou gasta pouquíssimo dinheiro, mas tem um esforço muito alto. Esse aqui não gasta nem dinheiro e o esforço é baixo. Então você vai distribuindo. Esse aqui, por exemplo, esse problema X tem bem menos esforço para resolver ou para analisar e tentar resolvê-lo, mas gasta muito dinheiro. Então você vai distribuindo os post-its conforme esses parâmetros que estão aqui. Para cima do gráfico, né, aquilo que possivelmente vai precisar de investimento para resolver, para baixo menos investimento e para direita mais esforço ou tempo que vai levar e para a esquerda menos esforço e menos tempo. Depois que você colocou todos os seus post-its aqui, né, que as pessoas foram falando e você foi categorizando em qual quadrante esses post-its vão estar, você vai pegar os post-its, obviamente, desse primeiro quadrante. Ah, Giovana, eu vou abandonar os outros? Não. Vamos supor que você levantou aí 50 desafios. É um número muito grande para resolver numa reunião e até para analisar, né? Então, se você tem um número muito grande de 50 desafios, distribuiu aqui nesse gráfico e dos 50, 1, 2, 3, 4, 5 ficaram aqui, você vai tratar esses 5. O ideal é que você trate de 3 a 6 problemas no máximo para cada reunião. E 6 já é muito a depender do problema. Então, fazendo o gráfico, você vai categorizar, né, nos quadrantes adequados aí o que você precisa fazer para usar essa categorização para você priorizar aquilo que efetivamente vai gastar mais dinheiro e vai levar mais tempo e esforço. Por que que eu vou categorizar o que vai levar mais tempo e esforço, Gevandro? Para eu definir de 3 a 6 quais são os que vão levar mais tempo e que vão custar mais. Depois eu vou aqui nos que vão levar menos tempo e vão custar menos. E aí uma coisa vai acontecer. Esses aqui, já que vão custar mais, né? Esses aqui da direita, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Esse aqui da direita vão custar mais caro e vão levar mais tempo. Eu vou agendá-los para o futuro. A não ser que seja de extrema prioridade eu tratar esses problemas agora. E quais que eu vou tratar agora, Gevandro? Esses aqui. Tratar ou analisar agora. Por quê? Porque eles custam muito pouco, né? Ou seja, em termos de dinheiro custa muito pouco, e o esforço para resolvê-los é muito baixo, ou seja, eu consigo resolvê-los rapidamente. Então, se você tiver um número um pouco maior aqui de post-its que cair nesse quadrante, saiba que eles podem ser resolvidos de maneiras mais simples e rápida e com pouco investimento, que é isso que a gente quer. A gente quer tentar pegar o maior número de desafios ou de problemas que sejam resolvidos rápidos. Por quê? Porque aqueles problemas que vão estar nesse quadrante aqui, que levam mais tempo, eu vou levar, obviamente, mais tempo para resolver. Talvez eu tenha que levantar mais informações, talvez eu tenha que fazer investimentos, talvez eu tenha que adiar para uma outra data, até fazer uma análise um pouco mais minuciosa. Então, eu vou tratar esses problemas que estão no quadrante da esquerda inferior. Separando todos os desafios e problemas da esquerda inferior, a terceira coisa que eu vou fazer aqui, o número 3, é elencar
os 2 a 3 temas principais. Por quê? Dá para pegar mais? Dá. Mas para uma reunião de 1 a 2 horas, pegue o menor número possível que você consiga resolvê-los na reunião, encontrar possíveis soluções. Como é que você vai chegar nessas resoluções, né? Porque aqui eu preciso ter, primeiro, focar no curto prazo e focar nos resultados rápidos. Por isso que eu chamei meu time, por isso que eu fiz um brainstorm para poder levantar com as pessoas o que é que eu consigo fazer de forma mais simples e mais rápida para resolver os problemas que estão nesse quadrante aqui, que são os problemas ou os desafios ou os temas que eu vou focar nesse primeiro momento. Essa é a minha questão para agora. E aí, número 4, deixa eu colocar aqui em cima. A primeira coisa que você vai fazer depois que você elencou os 3 principais ou os 4 principais, dependendo do número de desafios e problemas que você tiver, você vai para cada desafio ou problema, utilizar, né, um diagrama de Ishikawa. O que é esse diagrama de Ishikawa, Gevandro? É um diagrama que parece uma espinha de peixe, que a gente chama de causa e efeito. Aqui na frente você vai colocar o problema, que o diagrama chama de efeito aí, né? Ou seja, qual é o problema que eu estou tratando naquele momento? E aí o diagrama de Ishikawa a gente pode usar com o método dos 6 M's. Qual é o método 6 M's? Eu posso usar aqui mão de obra. Aqui embaixo eu posso usar método. Aqui eu posso usar materiais. Aqui eu posso usar métricas. Aqui máquinas. Ou equipamentos, tanto faz. Só para manter o M aí, né? E aqui o meio. O ambiente onde você está. Então, são os 6 M's que a gente vai analisar. E aí, para que serve esse diagrama parecendo peixe aí, né? Espinha de peixe que o pessoal chama. Para você fazer a análise desse problema que você elencou aqui. E aí, esse problema você vai escrever aqui na frente. E em função do que você escrever esse problema, você vai detalhar quais são, onde é que estão as possíveis causas. O diagrama não é de causa e efeito. O efeito fica aqui na frente e as causas ficam aqui nas ramificações do meu peixe, né? Ou da minha espinha de peixe. Um problema pode ter, por exemplo, problema de mão de obra desqualificada. O colaborador está cometendo aquele problema porque ele não recebeu treinamento, ou o perfil da vaga não está batendo com o que ele sabe, com os conhecimentos e habilidades que ele tem, e aí por isso ele está fazendo errado. Em relação a método, pode ser não tem um procedimento operacional, por isso que o colaborador está errando e está causando aquele problema, ou o processo em termos de, né, o passo a passo aí, o colaborador não está cumprindo o que precisa ser feito. Se eu não tenho um procedimento, e às vezes, mesmo tendo treinado a pessoa, que a maioria das pessoas acaba treinando o colaborador de boca, mas se ele não recebeu o treinamento, e mesmo você treinando de boca, ele não está conseguindo desempenhar, é porque as duas coisas estão faltando. Primeiro, está faltando um processo, né? Eu uso uma ferramenta chamada Cockpit, está faltando um procedimento, eu uso uma ferramenta chamada POP, Procedimento Operacional Padrão, e está faltando treinamento, para que a pessoa consiga, dentro do processo dele, fazer o que está no procedimento e receber treinamento para ele ser acompanhado, para depois ser avaliado. Então, em relação a método, eu preciso garantir que o passo a passo para ser feito aquilo que o colaborador não erre mais, porque às vezes é uma falha do colaborador por falta de treinamento. Com relação a material, por exemplo, o material pode estar em quantidade errada, ou sem qualidade,
e aí está acontecendo um problema, e esse problema está sendo causado, né, aqui na frente. Em relação à métrica, eu posso ter falta de indicador, e aí não está conseguindo medir o resultado, e por isso que eu não sei se está bom ou se está ruim, ou seja, eu não tenho parâmetro nenhum, e aí aquilo que eu estou falando que é um problema pode realmente, muitas vezes até nem ser um problema, né? Mas se eu não tenho uma métrica, eu não sei a variação do processo, se ele está bom ou se está ruim, muito provavelmente a minha avaliação, a minha métrica não está ruim. E outra métrica é, em vez de falta de indicador, as metas não estarem sendo atingidas, né? Metas não atingidas. Se você colocou uma pessoa para fazer algo, estipulou uma meta e ela não está atingindo, esse não atingimento pode ter inclusive vários porquês, então vale a pena você avaliar as métricas, né? Na verdade, nós estamos avaliando os 6 M's ao mesmo tempo, e a soma dos detalhes das causas de cada um dos M's é que vai levar você a refletir sobre várias coisas para fazer uma avaliação, e aí a gente vai continuar até o passo 6 aqui dessa reunião. O meio ou o ambiente pode ser um problema de layout, e aí está causando muito desperdício, por exemplo, o colaborador está andando demais, ou pode ser um problema do meio, a pessoa não se adaptou ao time, e aí ele não está se sentindo tão bem. Outra coisa do meio é uma falta de organização, que o japonês também chama de 5S, né? Se eu não tenho 5S, vai faltar, né, organização, vai faltar a parte de separação, vai faltar disciplina para cumprir, vai faltar até a parte de limpeza em si, né, para que as coisas funcionem da forma mais adequada. E equipamento pode ser quebra, está quebrando muito, pode ser, por exemplo, equipamento está muito tempo parado sem fazer a atividade que deveria, por problema de manutenção, por problemas do próprio equipamento, ou o equipamento não está conseguindo atingir a velocidade ou o desempenho que ele precisaria para aquele processo, enfim. Utilize os 6 M's, né, esse diagrama, para cada um dos problemas separadamente, ponha um problema, faça os 6 M's, depois ponha outro problema, faça os 6 M's de novo, porque cada problema, quando você refletir sobre cada um dos 6 M's, você vai ter causas diferentes. E aí, na hora que você levantar as causas, vamos vir aqui para o nosso número 5. Levantou as causas, você vai fazer a 5ª etapa, que é a avaliação. E essa avaliação eu te sugiro fazer da seguinte forma. Primeiro, fazer uma avaliação in loco. O que é uma avaliação in loco? Se você analisou aqui que o problema pode estar sendo causado pela quebra do equipamento, você tem que ir lá e ver. Não confie nas pessoas falarem, eu acho que é tal coisa, eu vi que pode ser que seja, eu tenho cliente, por exemplo, que tem autoescola, e aí tem muito problema, né, de quebra de carros, eles têm mais de, se eu não me engano, são 10 ou 12 escolas, e aí tem muitos carros, né, cada escola tem que ter um número de carros, um número de motos, equipamentos, acabam quebrando, os carros precisam fazer manutenção, tem quebra, tem que trocar pastilha, pneu, né? É um equipamento, o carro em si, que a autoescola utiliza, ou os carros, até o ônibus, são equipamentos que são utilizados pelos alunos e que vão dar as devidas manutenções com o passar do tempo. Então tem quebra, tem parada, então tem um monte de coisa. Se eu confiar nas pessoas que estão lá, tocando o dia a dia, somente pelo, como é que eu vou dizer, pelo chutômetro, muito provavelmente eu não vou ter resultado. Então eu preciso avaliar in loco. Não é que eu não confie nas pessoas, mas uma coisa que você vai precisar e que vai completar essa avaliação in loco, que eu vou te falar aqui você vai precisar fazer perguntas. E de preferências, perguntas abertas. O que é pergunta aberta, Gervando? É aquela que não pode ser respondida com sim ou com não. Essa é uma pergunta fechada. Você almoçou hoje? Sim. Essa é uma pergunta fechada. Uma pergunta aberta é aquela que você faça de qualquer forma, que a pessoa não vai responder nem com sim nem com não. Ela precisa te dar uma resposta o mais detalhada possível sobre aquele problema que você está analisando. Outra coisa de avaliação é que você vai precisar levantar dados para fazer essa avaliação. Tem números, se é métrica que
muito provavelmente eu levantei, né? Não tem meta, ou as minhas métricas não estão atingindo. Quais são esses números? Aonde é que estão os indicadores? Está no painel de gestão? Está em algum lugar? Está no sistema? Eu preciso levantar qual é a variabilidade disso, o que está atingindo, o que não está. De novo, para sair do chutômetro, do achismo, para ir para dados. Ou seja, eu preciso levantar dados, preciso levantar fatos. Alguém filmou, alguém bateu foto, isso está acontecendo quantas vezes? E também, né, complementando aqui, números que são os indicadores. Então, esses 5 pontos aqui, fazer avaliação em loco, fazer perguntas abertas, levantar dados, fatos e números é muito importante. Porque na hora que eu fizer o levantamento, na hora que eu fizer essa avaliação e tiver realmente os dados levantados, os números, tiver olhado em loco, tiver conversado com as pessoas, feito as perguntas abertas, por último, o último e sexto ponto aqui é montar o seu plano de ação. Plano de ação, inclusive fiz um vídeo outro dia falando. O plano de ação é uma das ferramentas mais importantes para uma pequena, para uma média, para uma grande empresa. Eu já trabalhei em empresas multinacionais como consultor durante muitos e muitos anos e todas elas utilizam um plano de ação. O plano de ação nada mais é, né, você pode fazer no papel, você pode fazer no Excel, enfim, para os meus clientes, quem compra o meu curso aí de gestão empresarial ou de planejamento estratégico, enfim, todos os meus cursos têm lá uma planilha de plano de ação, todos, 100%. Por quê? Porque se você vai fazer um curso e não tem um plano de ação, inclusive para você implementar aquilo que você vai fazer, né, que você adquiriu de conhecimento no curso, muito provavelmente você não vai fazer. E aí, como o índice, né, de pessoas que compram curso e que assistem tudo, né, o curso inteiro é baixo, o que a gente que faz o curso precisa quase que garantir, ou pelo menos ajudar as pessoas? Dando, né, dar ferramentas para ela que consiga não só assistir todas as aulas, mas ter um passo a passo para ela implementar. Por isso que eu dou um plano de ação em todos os meus cursos, dou aqui na minha mentoria, instigo todo mundo a usar, inclusive usar nas reuniões. Por isso que é uma reunião de melhoria. E a última etapa é você passar para o plano de ação. O plano de ação ele tem como base né, isso que a gente chama de 5W2H. O que é o 5W2H, Giovana? Primeiro W a gente chama de why. Não é o why do mineiro, mas é o traduzindo aí, né? Porque a sigla aqui é em inglês. É por quê. Segundo é o what, que é o quê. Terceiro é o where, que é o onde. Número 4 é o who, que é o quem. Número 5 é o when, que é o quando. Número 6 é o how much, que é o quanto. Tanto em dinheiro quanto em tempo. E por último, são 7, né? 5 mais 2, 7, o how, que é o como. Então, se você pegar um papel ou se você pegar uma planilha do Excel e desenhar aí 7 colunas, né, sendo que usar, né, essas 7 colunas para montar o seu plano de ação com base nesse 5W2H, você pode utilizar isso para qualquer coisa. Eu uso, né, não uso mais o Excel, meu plano de ação está dentro do ClickUp, mas funciona da mesma forma. O ClickUp é a ferramenta que eu uso para fazer cronograma, meu cronograma de marketing, de vendas, de pós-vendas, meu CRM de vendas, CRM de pós-venda, toda a documentação, minha gestão do conhecimento, enfim, uso para tudo na empresa. Posso até deixar o link aqui, se você quiser conhecer o ClickUp, tá o link aparecendo aí na descrição desse vídeo para você. Então você vai utilizar 7 colunas aí de um Excel ou do papel, da forma como você quiser, para em cada coluna você colocar esses termos aqui. Então, qual é a ação? Por que eu estou fazendo ela? Devo fazer ou não? O que é essa ação? Fazer tal coisa. E quando eu vou desenhar o meu plano de ação, ou escrevê-lo, né, o que geralmente começar com o verbo no infinitivo. Fazer, comprar. Verbos no infinitivo são, para você que não conhece, são os que terminam com o R, né? AR, IR, né? ER e assim por diante no final. Onde vai ser feita aquela melhoria?
onde você vai fazer a ação, quem é que vai fazer, até quando eu vou precisar entregar aquele negócio pronto, se for custar dinheiro, quanto vai custar e como vai ser feito. Ah, Gevandro, eu não quero detalhar tanto assim. Detalhe pelo menos, vou desenhar aqui, pegar aqui em vermelho, pelo menos o que, quem e quando. O plano de ação tem que ter pelo menos esses três: o que, quem e quando. O resto você pode colocar se você quiser detalhar cada vez mais. Então, é dessa forma, né? Fazendo um resumo aí, voltando aqui, primeiro, fazendo um brainstorm ou um toró de parpite aí, levantando todos os problemas que você tem. Levantou todos os problemas? Faz o seu quadrante de esforço, né, versus investimento, ou investimento versus esforço, para distribuir os post-its que você vai dar para as pessoas em cada um desses quadrantes. Distribuindo nos quadrantes, você vai elencar de 2 a 3 temas principais que vão ficar aqui nesse quadrante inferior esquerdo. Por quê? Porque você quer tratar os problemas mais rápidos e mais simples, que custam pouco dinheiro. Ah, Gevandro, posso tratar os problemas mais caros? Pode, você pode tratar o problema de quadrante que você quiser. Mas se derem muitos post-its, né? E cada vez que você for fazendo reuniões, você vai perceber que você vai reduzindo muitos problemas. Quanto mais reduzindo os problemas, mais você vai chegando nas causas, né? E tratando esses problemas para não ter problemas no futuro. Os mesmos problemas no futuro. E aí uma dica extra: se você resolveu um problema e ele apareceu de novo, é sinal de que você, primeiro, não padronizou o processo, segundo, não treinou as pessoas. Se o problema está sendo recorrente, você nem padronizou e nem treinou as pessoas. Verifique pelo menos nesses 2 temas aí, padronização e treinamento, onde é que está a falha, porque se você padronizou, é sinal de que você detalhou o processo, fez um procedimento operacional, treinou as pessoas e aí a pessoa deveria estar fazendo. Se ela não está fazendo, ou o procedimento está errado, ou o treinamento dela não foi suficiente para ela fazer da forma correta. Terceiro ponto, você vai elencar de 2 a 3, ou até mais um pouco, dependendo do número de problemas que você captar aqui no quadrante inferior esquerdo, para você focar no curto prazo e ter resultado mais rápido, porque a reunião é de 1 a 2 horas apenas. Número 4, para cada desafio ou para cada problema, você vai utilizar o diagrama de Ishikawa para fazer o seu diagrama de causa e efeito. Número 5, você vai avaliar indo ver, né? O japonês chama isso de vá ver. Eles falam para você ir para o Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem. Pode ser na sua produção, pode ser no seu cliente, pode ser no fornecedor, pode ser junto com alguma pessoa no computador dela, na mesa dela. Vá lá ver o que está acontecendo. Não fique recebendo post-it e trabalhando com seus colaboradores simplesmente no chutômetro ou no achismo da pessoa. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que na semana passada teve isso. Ah, foi aquela menina que disse e eu acho que teve aquele negócio. Não trabalhe com achismo, não trabalhe com nada que não tiver esses temas aqui. Vá lá ver, faça perguntas abertas, levante dados, fatos e números. Depois que você tiver tudo isso aqui na sua mão, resolveu, concluiu, sente com as pessoas, né, ao longo ali do tema, ao longo daquele período. E aí, Gevandro, mas será que 2 horas dá para fazer tudo isso? Se você se preparar muito bem por uma reunião como essa, dá. Se não, a reunião se estende um pouco mais, mas não tem problema nenhum. O tema é: você precisa resolver os problemas, então você precisa de um método para resolver. E por último, colocar tudo num plano de ação com a metodologia 5W2H para você fazer as 7 coluninhas, ou pelo menos o que, quem vai fazer e quando vai fazer, para você acompanhar esse plano de ação e cobrar das pessoas aquilo que você deveria cobrar, quem é que deveria estar fazendo o quê, tá ok? Espero que você tenha gostado desse videocast de hoje, muito simples e prático, e também espero que você consiga implementar esse tipo de reunião Kaizen aí na sua empresa. É o tipo de reunião que dá resultado e pode ser feito, de novo, a depender da frequência e do volume de problemas que você aplicar, esse tipo de reunião pode ser feito sempre que você tiver problemas, né, mais recorrentes, ou definindo aí um certo volume de semanas para você fazer. Você pode fazer isso pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, reunindo pessoas de times diferentes para levantar ideias cada vez mais robustas, né? mais levantar as causas raízes aí cada vez mais detalhadas para você eliminar de vez os principais problemas da sua empresa.
Não tente fazer tudo sozinho, salvo se você tiver uma empresa one person business como a minha, e mesmo uma empresa de uma pessoa só, fazendo esse tipo de levantamento, você consegue, seguindo esse passo a passo, chegar em resultados muito mais práticos, tá ok, pessoal? Espero que você utilize metodologias como essa e diversas outras, inclusive ferramentas práticas, você encontra nos meus cursos online. Eu tenho curso de planejamento estratégico, tenho curso de gestão empresarial e já o curso de operação e rotina de alta performance vão estar disponíveis para vocês. Está aparecendo um link aqui dos meus cursos, www.gevandobarros.com.br/cursos. Fico por aqui, não esqueça de dar o seu like se você gostou desse vídeo e principalmente se inscrever. Se inscrevendo você me ajuda a fazer esse canal crescer e esse tipo de conteúdo chegar a muito mais pessoas. Gratidão, um forte abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.